Fala, galera! Torcedor, torcedora, amigo, amiga, sangue bom. Se liga, olha, porque hoje é domingão e é dia de muito futebol aí para você. Tem muito jogo rolando neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, ainda a primeira rodada da competição. Então, bora saber onde você vai poder assistir, os horários dessas partidas. Aí tudo que você possa saber para você assistir, você pode assistir todas elas. Mas antes, ó, já deixa o seu like, se inscreva no canal, é de graça, não perde nada, né? Você perde apenas um segundo do seu tempo aí para clicar neste botãozão abaixo. Inscreva-se também, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, para eles também assistir a essas grandes partidas pelo Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Agora sim, vamos nessa, gente, porque tem muita informação aqui para você no canal, ligados no Fla, para você ficar ligadão aí na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Gente, olha só, segundo dados da revista Exame, os jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro, eu fiquei analisando cada um deles, estão aí todos bem postos e nós podemos assistir a quase todos, a maioria, né, neste domingão, nas partidas do Campeonato Brasileiro da primeira rodada. Sabe onde você pode assistir aí a transmissão? Você pode assistir pela Globo e também pelo Premier, o duelo vindo clássico, né, do Campeonato Brasileiro, o atual campeão, às 16 horas, então, Globo e Premier, Palmeiras e Botafogo, clássico lá no Allianz Parque. Ambos gostam do tapetinho, então não haveremos problemas quanto ao gramado. Então, o Palmeiras recebe o Botafogo em casa, promessa de um jogaço, uma rivalidade que vem muito aí nos últimos jogos. O Vasco joga, então, às 18h30, mais um carioca atuando pelo Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Santos. Transmissão agora da concorrente, Record. Então você vai poder assistir o jogo do Globo e também pela Record, além da Cazé TV e pelo Premier, clássico de camisa pesada, então Vasco e Santos, que retorna então à elite do futebol brasileiro às 18h30 em São Januário. Bom, deixa o seu placar então dessas duas partidas, mas calma que às 8, às 20 horas, nós teremos então Bahia e Corinthians, os campeões baiano e paulista vão se enfrentar. Transmissão, Sport TV e Premier, um duelo muito importante, então, entre Bahia e Corinthians, jogo lá na casa do Bahia. Bahia vem de título aí pelo Campeonato Baiano e vai receber o Corinthians campeão paulista contra o Palmeiras, jogo na Fonte Nova às 20 horas. E para fechar a primeira rodada, esse não vai ser no domingo, vai ser na segunda-feira, nós teremos aí o jogo do Bragantino. Então, o jogo do Bragantino, fechando a primeira rodada da competição, vai ser nesta segunda-feira, às 20 horas, Red Bull, Bragantino e Ceará, com a transmissão, então, do Premier agora de forma exclusiva. Então, gente, tem muita coisa para vocês assistirem aí. Você, torcedor do Corinthians, você, torcedor do Vasco, você, torcedor do Palmeiras, você, torcedor do Botafogo, e, é claro, o flamenguista secando todos. Ele vai dar tudo 0-0 e aí fica melhor para o Flamengo na tabela do campeonato. Então, só refletindo a memória. Então, ó, Palmeiras e Botafogo, lá no Allianz Parque, às 16 horas, transmissão da Globo e do Premier. Às 18h30, Vasco e Santos, onde eu vou poder assistir gente da Record de graça. Então, tem Globo de graça, o jogo do Palmeiras e Botafogo, tem jogo de graça, o jogo entre Vasco e Santos em São Januário, pela Record TV, também tem pela Cazé aqui no YouTube, e mais tarde, Bahia e Corinthians. Aí é só para quem tem Sport TV e Premier, o duelo importante na tabela. Esses 3 jogos, eu já quero saber o seu placar, deixa aí embaixo. Então, na segunda-feira, Red Bull, Bragantino e Ceará fecham, então, a primeira rodada da competição, transmissão exclusiva do Premier. Gente, muita coisa aconteceu neste sabadão, né, de futebol. Tivemos grandes jogos, grandes partidas. O Flamengo não conseguiu a vitória, mas jogou muito bem. Então, vamos lá, a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Vou aumentar um pouco aqui para que nós possamos todos ver juntos a tabela do Campeonato Brasileiro, para você ver que pé que estamos. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui só, então, a tabela, somente a tabela do Campeonato Brasileiro. Você vê aí, ó. Fortaleza tem 3 pontos, conseguiu a vitória
contra o Fluminense. Já temos o primeiro técnico a cair, que foi o técnico Mano Menezes, do Fluminense. Juventude é o segundo colocado também com 3 pontos, uma vitória importante dentro de casa. E o Cruzeiro, com gols do Gabigol, gols do Dudu, né, conseguiu uma vitória contra o estreante Mirassol nesta temporada por 2-1 lá no Mineirão, e tem 3 pontos também, assim como o Grêmio, que venceu o Atlético Mineiro lá na sua casa. Então, nós temos Fortaleza, Juventude, Cruzeiro e Grêmio, os 4 primeiros. É claro, temos apenas uma rodada do campeonato, mas isso é bom, que vão acumulando aí pontos. Abrindo ali o quinta posição, vem o Flamengo, que empatou com o Internacional em casa, em 1-1. São Paulo empatou com o Sport, também está ali posições atrás do Flamengo. E aí vem os jogos de hoje, times que não têm pontuação ainda: Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Bragantino, Santos, o próprio Vasco, que também jogam hoje, e a galera que perdeu ontem no sábado, né? Atlético Mineiro, Mirassol, Fluminense e Vitória são os 4 times que perderam ontem na abertura do Campeonato Brasileiro, na primeira rodada. Então, nós temos jogos hoje, como eu disse, né? Os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro são importantes, né? Porque isso vai dar continuidade. Leva, sim, muito tempo para que isso possa acontecer. Temos o Flamengo, né, empatando com o Internacional, perdeu a oportunidade de marcar 3 pontos, tem apenas os 2 pontos que conseguiu, um ponto que conseguiu no empate ontem contra o Internacional no Maracanã, e isso influencia e muito na tabela do Campeonato Brasileiro, como eu mostrei para vocês. É muito importante, então, a vitória. Então, classificação, temos, então, Fortaleza, Juventude, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Inter, São Paulo, Sport. Ali os 8 primeiros, os times que não jogaram ali ainda na meiuca da tabela, e embaixo os times que perderam: Atlético Mineiro, Mirassol, Fluminense, Vitória, com o Fluminense tendo o primeiro técnico a ser demitido no Campeonato Brasileiro. Então, essa rodada ainda vai se encerrar apenas na segunda-feira. Teremos uma pausa Libertadores na quinta-feira, temos também Flamengo pela competição, pela maior competição das Américas. Felipe Luiz disse que pelo Flamengo esse ano o brasileiro é prioridade, mas já começou tropeçando, de certa forma, em casa, né? Perdeu 2 pontos, poderia ter feito os 3 pontos, está ali junto com Fortaleza e Fluminense. Campeonato Brasileiro é regularidade, amigo, e isso o Felipe Luiz sabe muito. Então, o Flamengo não pode desperdiçar pontos em casa. É evidente, o Internacional é uma das equipes que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas isso não dá a oportunidade do Flamengo de perder pontos em casa, ainda mais no jogo contra como foi ontem, né? Juninho perdeu cara a cara contra o goleiro, contra o arqueiro lá da equipe colorada, atual campeã gaúcha. Então é isso, minha gente. Muitos jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro. Você pode assistir de graça, então, Palmeiras e Botafogo pela Globo, pode assistir de graça Vasco e Santos pela Record. Palmeiras às 16, Vasco às 18h30. E às 20 tem mais uma oportunidade, aí é só para quem tem Sport TV Premier, Bahia e Corinthians, encontro do campeão baiano contra o campeão paulista. É isso, minha gente. Deixe sua inscrição, faça a sua inscrição, ela é de graça. Deixe o seu like, vamos com tudo, ligados no Fla e também no Brasileirão, só aqui no canal. Beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau.